Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje a gente vai fazer com vocês aqui um experimento sobre lançamento oblíquo, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou realizar primeiro o experimento, né? Vamos fazer duas medidas aqui de lançamento. Na sequência eu vou apresentar para vocês a parte teórica, né? Para a gente validar essa parte teórica com os valores que nós na prática aqui obtivemos, tá certo? Bom, então primeiro eu vou apresentar para vocês aqui o nosso experimento, né? Nós estamos no laboratório de física do Instituto Federal, campus Octaíde, né? Então veja só, eu tenho aqui um lançador, tá certo? Tenho aqui um lançador. Esse lançador aqui, ele vai estar inclinado, né? Eu vou fazer os primeiros lançamentos com uma inclinação aqui de 30 graus, né? Como você pode perceber aqui, ó, olha lá, nossa inclinação está exatamente em cima de 30 graus. Então vou fazer um lançamento aqui inicialmente com 30 graus. Depois vou fazer um segundo lançamento com 45 graus, né? Aí, depois que eu fizer dois lançamentos aqui com 30 graus, eu vou medir qual foi o alcance que o meu projétil teve. E depois vou fazer mais dois lançamentos com 45 graus, tá certo? Para obter ali qual é o alcance que nós vamos ter com um lançamento de 45 graus. Bom, para facilitar, eu coloquei aqui na frente uma caixinha, tá certo? Aqui uma caixinha. Então o projétil vai cair em um ponto que eu vou perceber, acho que eu já fiz aqui um teste mais ou menos aqui, né? Eu vou efetuar aqui a medida dessa distância, né? E na sequência eu vou fazer dois lançamentos, né? Um com 30 graus e um com 45 graus, tá certo? Então vamos acompanhar aí o lançamento, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá então efetuar aqui o primeiro lançamento, né? Com um ângulo de 30 graus para a gente verificar qual que vai ser o alcance quando o projétil então está sendo lançado aí com 30 graus. Pronto, efetuei o primeiro disparo, né? A bolinha bateu mais ou menos aqui, ó, nesse ponto. Deixa eu efetuar só mais um disparo para validar, né? Para ver se realmente ela está ali caindo naquele ponto que eu assinalei. Então a gente percebeu que ela caiu, né? Mais ou menos aqui, um pouquinho para cá, certo? Um pouquinho nesse ponto aqui. Então vamos agora efetuar aqui a medida, né, dessa distância, quando o lançamento é feito então aí com o ângulo de 30 graus. Então eu vou baixar o lançador aqui para 0 graus, né? Baixamos ele aqui para 0 graus e vou medir a distância para ver quanto é que vai dar aqui o alcance. Ó, muito bem, tá dando um alcance aqui, ó, de cerca de 1,30 m, tá certo? 1,30 m. Então eu vou anotar aqui, ó. Vamos fazer as anotações aqui, ó. Quando a gente lança então o projétil, ó, eu lancei o projétil inicialmente com um ângulo θ de 30 graus e eu estou obtendo ali um alcance de aproximadamente 1,30 m, tá certo? Vamos então agora fazer um segundo lançamento que é com um ângulo de 45 graus. Vamos lá então. Bom, então vamos lá, gente. Eu alterei aqui o cursor, tá? Para 45 graus, tá lá, ó, 45 graus. E a gente vai então agora efetuar o lançamento aí com esse ângulo de 45 graus e vai medir qual é o alcance. Bom, para facilitar eu vou deixar a câmera aqui, ó, né? Então a câmera vai estar mirada ali, como vocês podem perceber, em cima da caixa que é o nosso alvo, onde o alcance, onde a esfera vai ser lançada. E aí quando a esfera alcançar a caixa, a gente tenta efetuar então a medida aí para saber o alcance, certo? Então vou lá, vou disparar aqui o primeiro projétil, ó. Pronto, disparei. Percebam que ela caiu, ó, aproximadamente nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, vou colocar de vermelho, ó. Esse ponto aqui. Deixa eu efetuar mais um disparo para validar esse alcance, né? Então, mais uma vez, disparando aqui com 45 graus. Vamos lá, então. Ótimo, caiu, né, na mesma posição. Então, eu vou voltar o meu cursor aqui. Eu estou voltando o cursor para posição de 0 graus, né? E vou efetuar agora a medida do alcance, com o lançamento agora, por exemplo, de 45 graus. Pronto, ó. Tá feito aqui a medida, né? Então, ó, tá dando aqui, ó, 1,44, certo? Então, vou anotar aqui 1,44. Ó, então, percebam, quando o nosso lançamento, então, agora foi feito com um ângulo θ igual a 45 graus, eu já tive um alcance de 1,44
44 metros, aproximadamente, tá certo? Então vamos lá então, com esses valores aqui, a gente vai tentar agora validar algumas equações, tá? Lançamento de 30, alcance 1,30. Lançamento de 45, alcance 1,44. Vamos lá agora na parte teórica. Bom, gente, então vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte teórica que a gente trabalha, né, para validar aquelas informações que nós havíamos obtido lá quando a gente fez os dois lançamentos. Um lançamento com 30 graus, né, e um outro lançamento com 45 graus. Então, primeiro, quando eu efetuo o lançamento, a gente percebe que o objeto que é lançado, ele efetua o movimento em duas dimensões. Aqui na dimensão do eixo X e na dimensão do eixo Y. E o projétil, ele sai aqui, ó, com inclinação θ, eu estou colocando uma inclinação genérica aqui θ, né? Então, e com a velocidade tangente à trajetória que ele efetua, que é uma trajetória parabólica. Bom, como ele faz esse lançamento aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a projeção dessa velocidade aqui no eixo X. Se eu fizer a projeção dessa velocidade aqui no eixo X, eu vou ter uma velocidade que eu vou chamar de V0x. E eu também posso fazer a projeção dessa velocidade aqui no eixo Y, uma projeção que eu vou chamar de V0y. Então o que acontece? A distância que separa o ponto de partida de onde o projétil sai até lá onde o projeto chega, essa distância aqui é chamada de alcance, tá certo? E o que eu percebo aqui? Ó? No eixo X, que é eixo da horizontal, a partícula vai executar o tempo todo um movimento uniforme, ou seja, um movimento de velocidade constante. Já que no eixo Y, a partícula vai executar o tempo todo um movimento uniformemente variado, ou seja, um move, tá certo? Então vamos lá então, ó. Como é que eu faço para descobrir essas velocidades em X e em Y, o V0x e o V0y? Basta eu aplicar uma trigonometria nesse triângulo aqui, ó, retângulo, que a gente sabe que tem um triângulo retângulo, onde o cateto adjacente a θ é o V0x e o cateto oposto é o V0y. Então vamos lá, aplicando o conceito de seno, vai ficar assim, ó, o seno de θ é igual ao cateto oposto, que é V0y, sobre a hipotenusa, que é V0. Logo, se eu isolar aqui o meu V0y, vai ficar assim, ó, o V0y vale quanto? É V0 que multiplica o seno de θ. Beleza. Essa aqui é a velocidade inicial no eixo Y, que varia, né? Ela varia. Quando chega nesse ponto aqui de altura máxima, o que acontece com a velocidade em Y nesse ponto de altura máxima? Ela zera, né? Porque a partir daqui ele não sobe mais, já passa a descer. Agora vamos lá para o eixo X, ó, usando o conceito de cosseno. Ó, o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é o meu V0x, sobre a hipotenusa, que é o V0. Isolando aqui para mim, ó, o V0x, vai ficar assim, o V0x é igual a quanto? V0 que multiplica o cosseno de θ. Ótimo, então eu tenho aqui as velocidades em x e em y. Em x, essa velocidade é constante, porque o movimento é uniforme. Em y, a velocidade é variável, porque é um move. Então a primeira coisa que eu vou tentar encontrar aqui é o tempo de duração do movimento. Qual que é o tempo de duração desse movimento? Quanto tempo ele demora ali para executar esse movimento? Ó, o tempo é uma variável independente no caso aqui, ó. O tempo que ele executa para realizar o deslocamento na horizontal, que eu chamei de alcance, é o mesmo tempo que ele executa para subir e descer aqui na vertical. Essa distância aqui que a literatura chama de altura máxima, né? Então o tempo que ele gasta para subir e para descer é o mesmo tempo que ele gasta para percorrer o alcance. Então eu vou tentar trabalhar com esse tempo na vertical, porque é mais fácil, né, eu ter o tempo na vertical, e aí eu posso aplicar esse tempo na horizontal. Então vou colocar aqui, gente, ó, tempo de subida. Como que eu faço para calcular o tempo de subida? Ó, tempo de subida, porque se eu encontrar o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então vamos lá, a subida no eixo Y, quanto que vale a velocidade inicial em Y? Está aqui a velocidade inicial em Y, é V0 que multiplica o seno de θ. Quanto que vale a velocidade final em Y? 0. Quando ele está subindo com a aceleração da gravidade. Como o meu eixo está positivamente orientado para cima e a aceleração aponta para baixo, então por uma questão de vetores aqui, convencional, a aceleração é menos g, tá certo? E vamos lá, então eu estou procurando aqui o tempo de subida. Qual que é a equação do move que contempla as variáveis que eu tenho com a equação que eu estou procurando? Ora, a equação horária da velocidade, que é essa aqui, ó, V é igual a V0 mais AT, ok?
Então eu vou lá substituir os dados aqui, ó. Deixa eu só separar minha lousa aqui para ficar mais organizado. Ó, separar minha lousa aqui. Então, substituindo os dados aqui vai ficar assim, ó, a velocidade final em y é igual a 0, a velocidade inicial em y é o próprio v0 seno de θ, a aceleração é menos g, que multiplica o tempo de subida ts. Pronto, se eu isolar aquela equação lá, eu vou ter isso aqui, ó, tempo de subida é igual a v0 seno θ dividido por g, ou seja, dividido pela gravidade. Pronto, ó, esse é o tempo de subida. Agora vamos lá, ó. Eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Portanto, o tempo total, que é o tempo de subida mais o tempo de descida, pode ser simplesmente 2 vezes o que? O tempo de subida. Então, dessa forma, eu vou ter para o tempo total a seguinte expressão, ó, 2 vezes o tempo de subida. Ou seja, 2 que multiplica V0 seno θ dividido por G. Beleza! Essa aqui é a minha expressão do tempo total de duração do meu evento. Agora eu vou encontrar aqui uma outra equação, que é a equação que vai me ajudar a obter o alcance. Perceba que alcance foi a informação que nós medimos lá no experimento, tá certo? Alcance é essa distância que vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Como o alcance está na horizontal e na horizontal o movimento é uniforme, qual que é a equação da velocidade do movimento uniforme? Ó, a equação da velocidade do movimento uniforme é essa aqui, ó, V é igual a ΔS sobre ΔT. Se eu isolar nessa equação aqui o ΔS, vai ficar assim, ó, ΔS é igual a quanto? V que multiplica ΔT. Agora, substituindo aqui, ó, esse meu ΔS, que é o espaço da horizontal, é o que eu chamei de alcance. Vou colocar aqui a mudança de variável, alcance. Essa velocidade é a velocidade que o projétil tem na horizontal, que eu chamei de V0x, que é constante. O ΔT, quem que é o ΔT? É o tempo total de duração do evento. Eu chamei lá de TT, tempo total. Então agora eu vou substituir ali nessa minha equação as variáveis, ó. Se eu substituir aqui, vai ficar assim, ó, o alcance é igual V0x. Quanto é que vale o V0x? Aqui o V0x é V0, que multiplica o cosseno de θ, vezes o tempo total. Olha lá a equação do tempo total, ó, 2, que multiplica V0, que multiplica o seno de θ, dividido por quanto? Dividido por g, que é a aceleração da gravidade. Portanto, vai ficar para mim essa equação aqui, ó, V0 vezes V0 é V0 ao quadrado, que multiplica 2, que multiplica cosseno θ, seno θ, ou o contrário também, né? Seno de θ vezes cosseno de θ, dividido pela aceleração da gravidade, que é g. Então você pode deixar a expressão da aceleração assim, V0 ao quadrado, que multiplica 2, seno θ, cosseno θ, ou se você quiser também, é uma elegância fazer isso aqui, ó, lá da trigonometria, a gente sabe quanto que vale 2 vezes seno θ, cosseno θ. 2 vezes seno θ, cosseno θ é o seno do dobro de um ângulo, né? Então você pode substituir isso daqui, ó, por seno de 2 θs, né? Seno de 2 θs. Aí vai ficar pra gente essa equação aqui, ó, o alcance é igual a quanto, ó? V0 ao quadrado, que multiplica o seno de 2 θs, dividido por quanto? Dividido por g. Pronto. Esta é a minha equação, tá certo? Agora, com essa equação aqui, eu vou passar para o lado de lá, ó. O que eu vou fazer com essa equação? Presta atenção, ó. Eu não conheço a velocidade inicial, que é a velocidade que o projétil foi lançado, que nós efetuamos lá o experimento, que é as esferinhas, né? Mas eu medi lá 2 alcances com 2 angulações. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu primeiro alcance, que eu obtive quando eu lancei com 30 graus, e vou calcular esse V0, porque esse V0 é constante. Quando eu altero a inclinação, o V0 não muda. E aí, quando eu encontrar esse V0, eu vou ver qual seria o meu alcance se a minha inclinação fosse de 45 graus. E aí eu vou validar com a informação que eu tenho, tá certo? Eu vou mudar a câmera de lugar ali para a gente efetuar as contas. Bom, gente, então vamos efetuar aqui as contas, ó. Então, olha só, nós fizemos lá 2 lançamentos, ó. Eu fiz um lançamento com um ângulo θ de 30 graus. Quando eu lancei com um ângulo θ de 30 graus, eu tinha obtido um alcance de 1,30 metros. Estou olhando aqui as rotações que nós tiramos, 1,30 metros.
E depois eu fiz um outro lançamento com ângulo θ de 45 graus e obtive, né, um outro alcance de 1,44 metros, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar, vou usar uma informação para validar a outra, né? Então vamos lá então, deixa eu perceber, eu vou usar primeiro esses dois dados aqui, para validar esses aqui de baixo, tá certo? Então vamos lá, eu vou pegar a minha equação do alcance, está lá a equação do alcance, ó, alcance é igual a V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Pega para mim essa equação aqui, vamos isolar a velocidade inicial que aparece elevada ao quadrado. Se isolar a velocidade inicial que está aparecendo ao quadrado, vai ficar assim, ó, V0 ao quadrado é igual a quanto? A vezes G dividido por quanto? Por seno de 2θ. Pronto, eu peguei a minha equação e isolei. Agora eu vou substituir os dados aqui, ó. Quanto que vale o meu alcance aqui? O meu alcance aqui foi 1,30 m, vezes G, a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, é o que a literatura traz, dividido pelo seno de 2θ. O θ que vale 30, 2 vezes 30 é 60 graus. Então, dividir pelo 160 aqui. Você faz aí na sua casa, eu já fiz a conta aqui, ó. Se você efetuar esse cálculo aqui e tirar a raiz quadrada, você vai encontrar um valor para a velocidade inicial, ó, eu encontrei 3,83. Pode pausar o vídeo aí e fazer a conta aí na sua casa, ó. 3,83 metros por segundo. Então, de acordo com a equação que eu tenho da literatura e com as informações que eu coletei lá, né, para um alcance de 1,30 m que eu tive quando o lance foi de 30 graus, a velocidade inicial tem que ser 3,83. Então vamos lá, quando eu altero o ângulo de inclinação, a minha velocidade inicial não muda, é a mesma. Então vamos ver agora, se eu promovesse com o uso da equação um lançamento de 45 graus, vamos ver se vai dar algo próximo de 1,44. Então vamos lá, de novo, eu tenho aqui a equação do alcance, está aqui a minha equação do alcance. Alcance é igual a V0 ao quadrado, que multiplica o seno de 2θ dividido por G. Então vou fazer a conta aqui para ver quanto é que vai dar esse alcance, ó. A velocidade inicial eu já tenho, ó, é 3,83 elevado ao quadrado, vezes o seno de 2θ, o θ aqui é 45, 2 vezes 45 é 90 graus, dividido aqui pela, pela aceleração da gravidade, que é 9,8, tá certo? Então você tem que fazer essa conta na sua casa aí, ó, 3,83, vou colocar melhor aqui, ó. 3,83 ao quadrado é o valor que você obteve. Seno de 2θ, o θ é 45, 45 vezes 2, 90, dividido por G, que é 9,8. Eu já fiz a conta aqui, ó. Faz você também a conta para você ver quanto é que vai dar, ó. A minha conta aqui deu um alcance de 1,49 metros aproximadamente. Olha para você ver, esse número aqui, ó, a grosso modo, pode se aproximar de 1,44? Ó, 1,49 e 1,44. Perceba que foram valores bem próximos, né? Um erro aí de duas casas, né? Centesimais, não foi nem casas decimais, casas centesimais, tá certo? Então perceba que nós obtivemos ali um valor, né? A grosso modo próximo. Então realmente está validado aí o uso das equações, né? Aí você fala assim, nossa, professor, mas aqui você admite, embora foi um valor próximo, mas deu diferença. Então a gente pode ter alguns erros que podem ser por conta de medida, né? Talvez a medida que nós tiramos ali não foi a medida exatamente correta, né? O ponto onde a bolinha caiu, talvez eu não tenha marcado de forma correta, né? E uma outra situação que também pode associar para explicar esse eventual erro aqui é a resistência do ar, embora pequena, mas exista, tá certo? Então tá aí feito o experimento sobre lançamento oblíquo. Agradeço a oportunidade, um abraço, até a próxima. Valeu, gente!